Bom, continuando a pedidos, nós vamos ver agora o movimento retilíneo uniforme, MRU, né? Nesse movimento, como o próprio nome diz, eita, o andar de cima tá caindo. Como o próprio nome diz, o movimento é uniforme, ou seja, a velocidade ela é constante, ela não varia com o passar do tempo. E a gente tem a famosa equação, né? Que velocidade vai ser a distância total percorrida dividido pelo tempo que eu tenho a distância, ou melhor, a velocidade em qualquer momento, né? Já que a velocidade ela é sempre constante, então essa equação vale, que é o famoso Deus vê tudo. Né? Então aqui escrevendo em função da distância. Bom, e quando a gente vai trabalhar com gráficos, a gente transforma a distância em variação da posição, né? Variação da posição, velocidade vezes tempo. Como o movimento é um retilíneo uniforme, você não vai voltar na estrada, você só vai andar para frente. Eu posso falar que a posição vai ser a posição final menos a posição inicial, que vai ser velocidade vezes tempo. Daqui eu chego na equação, que é chamada de função horária da posição. É como essa posição vai variar com o tempo. Então, a posição vai ser, posição inicial está subtraindo, vai para o outro lado somando, mais velocidade vezes tempo. Nota que nessa equação, a posição inicial ela é fixa, então ela é um número fixo. A velocidade, como ela é constante, também vai ser um número fixo. Então, quem vai variar vai ser a posição de acordo com o tempo. Então, a posição vai ser uma no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3 e assim por diante. Então, essa equação é uma equação do primeiro grau. Nós, na matemática, né, esse S aqui, que vai aparecer no lugar do Y, do eixo Y do gráfico, né, a gente vai ter a posição, e no eixo X a gente vai ter o tempo. Então, aqui está o X. Então, na matemática, a equação que o professor de matemática geralmente utiliza é y igual a x mais b. Nós aqui só invertemos isso, né? Então, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau para a gente poder desenhar o gráfico correspondente à posição em função do tempo. Então, já deu para perceber que, como é uma equação do primeiro grau, a gente vai ter uma reta inclinada quando o movimento é uniforme. Então, cuidado, uma reta inclinada pode ser tanto com a posição aumentando ou com a posição diminuindo. Qual vai ser a diferença? Se a posição aumenta com o tempo, esse movimento é uniforme e também é progressivo. Progressivo quando a posição vai aumentando com o tempo, quando a gente tem uma velocidade de valor positivo. Ela vai ter a posição diminuindo quando o movimento for retrógrado. No movimento retrógrado, ou regressivo, né, dependendo dos livros, a posição diminui com o tempo e o valor da velocidade vai dar negativo, tá? Então, esse aqui é o gráfico posição em função do tempo para o movimento uniforme. Já o gráfico velocidade em função do tempo é um gráfico mais simples, uma vez que a gente viu que a velocidade ela é constante, ela não varia com o tempo, então ela tem um valor fixo durante todo o tempo. Então, o gráfico de velocidade em função do tempo para o movimento uniforme vai ser uma reta na horizontal, ou seja, passa o tempo e a velocidade permanece sempre a mesma. O importante do gráfico velocidade em função do tempo é essa área abaixo dele. Essa área abaixo dele vai ser numericamente igual ao deslocamento do corpo. Que nesse movimento, o deslocamento é igual também à distância percorrida, né? Então, por isso que geralmente, quando aparece esse gráfico, a gente vai pedir distância percorrida e você não precisa lembrar de equações. Basta calcular pela área abaixo do gráfico. Passando um resumo geral aí, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. O gráfico velocidade em função do tempo é uma reta na horizontal, né? Porque passa o tempo, mas a velocidade permanece a mesma. E a área entre o gráfico e o eixo do X vai te dar o deslocamento ou a distância percorrida. Quando o gráfico está acima do zero, a velocidade tem valor positivo. Então, é um movimento uniforme, nesse caso aqui, progressivo, porque a velocidade tem valor positivo. E no momento em que você tem um gráfico velocidade em função do tempo e o gráfico está abaixo do zero, a velocidade vai ter um valor negativo. Esse movimento, ele é uniforme e retrógrado. Não esquecer disso, tá? No gráfico posição em função do tempo, a equação que o rege é posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Lembrar que vai dar uma reta inclinada, essa reta
todas essas retas são um movimento uniforme, isso é importante falar, e quando a posição aumenta com o tempo, a gente tem um movimento progressivo, e quando a posição diminui com o tempo, a gente tem um movimento retrógrado. Não esqueça disso. Isso aqui é o resumão de movimento retilíneo uniforme. Tira uma foto e estuda. Bons estudos, pupilos!